Graça e paz. Nesta quarta-feira estamos aqui com mais uma reflexão da Palavra de Deus no canal A Palavra à Luz da Verdade. Vamos falar com Deus para que o Senhor venha nos abençoar. Senhor nosso Deus e Pai, dirige as palavras, aquilo, meu Deus, que esteja na Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui com uma reflexão muito precisa de uma orientação espiritual e de uma conscientização melhor pela Palavra de Deus. E estamos com um tema de muita importância. Tudo que está na Palavra de Deus é muito importante, mas nós temos visto uma deficiência por meio de algumas pessoas e ocasiões que não entendem como usar a fé. Muitas das vezes a pessoa não entregou toda a vida a Deus. Então, fica uma pessoa inerte com relação à conexão com o poder de Deus. Mas vamos tentar ajudar aqui algumas pessoas para saber e entender que quando nós temos livre acesso com Deus e vivemos uma vida de aliança, casados com Deus, aí sim você tem a intimidade, livre acesso para buscar aquilo da vida, da fé com Deus. O nome do título do assunto, tem a sua Bíblia em mãos, o poder da fé nas promessas de Deus. É o que temos falado já agora. Temos que ter essa intimidade que nós temos quando vivemos uma aliança com Deus, para agir esse poder da fé nas promessas de Deus, naquilo que diz respeito ao que precisarmos viver e buscar em Deus. Primeiro do que tudo, vamos aqui a uma introdução. Há coisas nessa vida que não podemos solucioná-las com nossas condições, mas Deus nos disponibiliza o poder da fé. E esse poder da fé está bem pertinho de você e bem pertinho de mim. A palavra, quando você crê, se lança a ela, a Deus, e assim age essa palavra, o milagre acontece. Vamos citar bem rapidamente aqui, antes de começar a meditação. Um centurião chegou para Jesus e o empregado dele estava enfermo. E Jesus disse, eu vou lá. Aí ele disse, não, envie só uma palavra. Então é a palavra de fé que você confia, que é prometido, que dá direito e que garante o poder de Deus atuando ao nosso respeito. É isso que faz acontecer o milagre de Deus. Chama a atenção de Deus e Deus honra a fé. Vamos como texto básico dessa meditação de hoje, Marcos, segundo livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Marcos, que diz o seguinte, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Jesus estava falando sobre, recentemente, tinha passado por uma árvore, buscado frutos e não achou. E ele falou para aquela árvore, a fé. Fé é a palavra. Deus fez tudo usando a palavra, o poder dele.
É a palavra, é o poder dele. Jesus disse, nunca mais nasça fruto de si. E quando eles voltaram e disse, mestre, a árvore que o Senhor falou, essas palavras, morreu. Então Jesus disse, assim será, se você não duvidar. Tudo que você pedir, disser para acontecer e não duvidar, assim vai acontecer. E se está na palavra de Deus algo prometido, uma promessa, e você declara, você coloca isso em exercício de fé e não duvidar, vai acontecer. Agora sim, porque está escrito, né, em 1 Coríntios, se não me falha a memória, ou é 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que todas as promessas em Cristo, de Deus em Cristo, têm o sim e o amém. É maravilhoso. Então, o que está prometido aqui é fiel para se cumprir. Vamos falar apenas de 2 pontos aqui, 2 pontuações fizemos aqui. A primeira, há momentos na vida da gente que Deus permite situações difíceis para poder despertar nossa fé. Vamos citar um exemplo aqui que está escrito em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 31, a 41. Não vamos falar todos os versículos, vamos resumir apenas com a palavra de reflexão. Olha só, Jesus tinha curado um bocado de pessoas, tinha ensinado, e foram para o outro lado do mar, para outra cidade, no barco. E Jesus começou a dormir, né, descansar. E surgiu uma grande tempestade. Simbolicamente, o mar se agitou, o vento também, aí simbolicamente, o que significa isto? Provações, tribulações que Deus permite para, num momento dessa situação, ver se realmente nós confiamos nele ou não. Porque se confiarmos, nós vamos suportar as tribulações. Mas lá na frente falaremos um pouco mais sobre tribulação. Então, Deus cria a situação para ver se verdadeiramente desperta em cada um de nós, se confiamos nele ou não. Vamos para o segundo ponto, que fala exatamente sobre isso, tribulações. Então, no momento da fé que estivermos passando, você estiver passando, depois que nós aprendemos com as dificuldades, a termos paciência e passar por tribulações e perseverar, o que é que vai gerar? Uma fé sólida, uma esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está dentro de nós. Isso está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo do 2 a 1. Então, há momentos que vai ter tribulações. Aí você tem que perseverar. Você tem que perseverar e ter essa esperança que vai vencer. É isso que faz toda a diferença na vida com Deus. Ele nos testa. Há situações que nós temos que nos aproveitar e falar para nós mesmos, poxa, essa situação, o que é que Deus quer me ensinar? Isso aqui, como é que eu tenho que aproveitar esse momento difícil e atribulado que estou passando? Aí desperta a mente e a fé para ter uma maturidade de confiança em Deus. Então, o poder da fé nas promessas faz toda a diferença na vida de todos aqueles que querem ter experiência e viver a fé com Deus, principalmente a salvação, e para adquirir aquilo que é necessidade, não vanglória, nem exageros de prazeres e riqueza para as coisas desse mundo. Não, necessidade. O Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. E basta cada dia o seu mal. Então, a gente tem que confiar em Deus e buscar e pedir
algo a Ele quando estiver necessitando, algo para nos suprir a nossa necessidade. Vamos concluir então com as seguintes palavras. Quando você crê nas promessas de Deus, no que está escrito, então você passa a ter ousadia para declarar sua fé nelas e se apossar. Aqui terminamos citando 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Crie, por isso falei. Então, quando a gente está seguro da confiança, da nossa intimidade e em crer nas promessas de Deus, a gente não tem medo. A gente não tem medo de declarar elas. Quando chega um momento difícil, a gente declarar para aquela tempestade, aquieta e falar para nós mesmos, eu vou vencer. Deus está comigo e sua palavra diz que em Cristo somos mais do que vencedor. Está escrito, em Cristo sempre triunfaremos. E tudo que é de necessidade nossa, a gente colocando nas mãos dele, ele suprirá. Maravilha, milagre, o pão nosso de cada dia, a graça, a paz, tudo que diz respeito à vida em Cristo, isso são supridas. Vamos falar com Deus, agradecendo. Amado Deus e Pai, te louvamos porque Tu nos ensina a Tua palavra, Tu nos ensina a fé, então nos ajuda a exercitar essa fé, confiar nas promessas e agir elas em nossa vida quando assim a precisarmos. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Ótima quarta-feira, Deus abençoe a cada um de nós, até a próxima.